Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Oráculos. Para que serve? Qual a finalidade? É um jogo de adivinhação? Vamos falar sobre isso, mas antes vem aqui a vinheta. Então, meus amores, quando se fala de oráculos, né, são aqueles jogos que a gente fala, né, muita gente diz, um jogo de adivinhação. Na verdade, não existe adivinhação, porque adivinhar é você fazer uma pergunta para a pessoa, tipo, quantos dedos eu tenho na mão? Aí a pessoa vai adivinhar se você tem 3, 4 dedos, o que você tem na mão, né? E já os oráculos, não, eles são ferramentas que nós utilizamos para entrar em contatos com as energias superiores, né, ou até inferiores, dependendo do oráculo, para dar um caminho, ajudar o determinado consulente a ele entender aquela situação dele, o que pode ser dito ou não, para que aquele consulente siga um caminho melhor. E dentro desses oráculos existem diversos. Temos aí a numerologia, a astrologia, jogo de búzios, jogo de tarô, jogo de cartas, né, baralho cigano, temos as runas, temos falei tudo errado, Opeleifá, né, então tem dezenas deles. E dentro do candomblé foi-se estipulado que todo jogo de candomblé, para poder dar santo, dar isso, dar aquilo, daquilo outro, jogar pelos odus, que também é uma parte de oráculo, você necessitaria ter 16 búzios. Porém, também dentro dessa nomenclatura de matrizes africanas, há variações, como por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o jogo é feito, né, numa peneira ou numa tábua, onde que for, e é usado de 7 a 9 búzios, diferente, né, do grande do Brasil, que são 16, e outros lugares nem isso, né? Por exemplo, o meu jogo, né, que é chamado Oráculo Africano e que agora estou meio que batizando como Oráculo, né, de Exu, exatamente por são 4 búzios e 1 búzio fechado. A questão da adivinhação, né, ou da leitura, não é adivinhação, a leitura desses oráculos vai muito da competência, da mediunidade e do olhar do jogador, né, que está fazendo ali aquela retirada de cartas do que for. Isso vai ter a ver muito com as energias que aquelas outras pessoas que estão sendo consulentes vão passar. Então, gente, não é só como muita gente está fazendo críticas, né? Mas olha, existe jogo de 5 búzios, de 4 búzios, de 7 búzios. Eu só conheço jogo de 16 búzios. Outros só jogam com 21 búzios. O búzio é branco, é o búzio que é preto, é o búzio misturado com preto e branco. Aí faz uma mistureba que aí tem búzio junto com carta de tarô, que mistura com carta de baralho cigano e faz uma miscelânea. Gente, todos eles vão servir para poder orientar. Essa questão de que as pessoas que ficam agarradas na situação do candomblé, que tem que ter os 16 búzios ou 21, né? Porque tem gente que usa os 21 e ainda acha que quem dizer 16 não está valendo nada, né? É para exatamente aprofundar mais, de repente, uma situação que vai se levar por uma obrigação ou não. No caso de outros oráculos, como o meu, por exemplo, ele não é baseado nessa situação de você dizer, olha, você vai ter que tomar obrigação disso, daquilo, aquilo outro, teu orixá é esse, aquilo outro. Eu posso até visualizar, mas aí daí cuidar dessa situação já é outra história, por uma questão de várias coisinhas que tem que ser acertado. Então eu explico sempre para todas as pessoas, para que não haja confusões, que o meu jogo no momento, eu não dou orixá de ninguém. Eu posso dar uma pincelada por cima, mas a questão de dar ou não fazer, ou dizer quem é, já não vai ao cargo, tá? Mas quando se parte também para os outros oráculos, como por exemplo o jogo de tarô, o tarô tem vários tipos de tarô. Tem o tarô de Marseille, tem o tarô grego, tem o tarô de não sei da onde. E todos eles vão ter a sua função de também caminhar, ajudar, né, desvendar algumas coisas para que aquela pessoa possa andar. Então, gente, vamos ser um pouco menos, né, de quando se critica ao outro. Quando você fala, por exemplo, né, que esse é do conhecimento que me passou no Rio Grande do Sul, se eles jogam com 7 ou com 9 búzios, e se tudo isso vai funcionar da mesma forma, e lá é trabalhado também em cima sobre o orixá e tudo mais, se isso tudo traz um acalento para as pessoas, é o que vai mais importar. Tem gente que joga, como eu já vi em algumas situações, caroço de milho.
caroço de milho e você faz as previsões e faz os acompanhamentos da mesma forma. Então essas pessoas que querem dizer, o jogo tem que ser assim, tem que ser assado, as pessoas que têm sua mão de jogo, de búzios, com tantos búzios que se dizem necessários, ou menos, ou o que for, elas têm que se prender muito mais na sua mediunidade, naquilo que você vai passar para a pessoa da consulta. Porque, gente, a quantidade de cartas que vão ser colocadas na mesa, que seja baralho cigano, se seja baralho do Zé, baralho dos anjos, baralho de não sei da onde, se a pessoa não tiver o dom da visão, pode ser baralho de caixa-prego, baralho egípcio da Cleópatra cega. Se a pessoa não tem a visão, ela não vai ter. Pode se jogar runa, pode se jogar peteca, pode se jogar o que for. O mais importante é que a pessoa que vai consultar esses oráculos, ela seja digna e ela esteja preparada para interpretar e dizer aquilo que a pessoa tem que entender como razão para ela poder tomar alguma iniciativa ou alguma atitude dentro da vida dela. Então vamos ser menos críticos e ter a visão mais aberta, mais esclarecida. Antes de julgar, procure se informar, porque, como eu sempre falo, educação e conhecimento não ocupam espaço. Esse é mais um recadinho, e hoje eu tô todo agarrado, mais um recadinho do Titio Otan, tá bom? Beijo, 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 fica todo mundo na paz e tranquilidade.